Olá, eu sou Marta Santos, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal de comunicação da Casa Espiritual Redenção. Vamos procurar sempre colocar conteúdos edificantes que possam trazer paz e clareza ao coração de todos que acessarem esses vídeos. No tema de hoje do nosso estudo, vamos falar sobre procrastinação. Talvez você já ouviu falar sobre isso. Talvez você esteja vivendo uma situação como essa. Então, pegue papel e caneta, uma xícara de café ou de chá e venha estudar, que o conteúdo de hoje está excelente. Procrastinação. Do verbo procrastinar significa adiar. Mas nós não levaremos em conta que todo procrastinador é preguiçoso. É muito forte e impositivo dizer que todo procrastinador é preguiçoso. Procrastinação, gente, está muito interligado a emoções. Então, no estudo de hoje, nós vamos fazer esse processo de clareza das emoções que estamos sentindo, para então percebermos por que estamos procrastinando. Mesmo que nós não estejamos assim, pertinho, coladinho um no outro, vamos ter um momento aqui de estudo bem de interação. Então, a sua participação é primordial. Então, tudo que eu pedi para ser feito, executado, vai ajudar bastante nesse processo de clareza, tudo bem? Então, vamos lá. Então, se procrastinação está interligado a emoções, vamos fazer a seguinte análise. Nós, seres humanos, fugimos do processo de dor. Nós sempre corremos para o prazer. Tudo que nos causa dor, a gente corre, foge completamente. Sempre vamos em direção ao prazer. Um exemplo disso, bem claro e clássico, é o cartão de crédito. O cartão de crédito, ele proporciona prazer. Por quê? Porque primeiro você tem, depois você paga, depois você pensa no processo de pagar. Naquele momento você quer o prazer imediato, mesmo não tendo dinheiro naquele momento, mas você tem o limite necessário para comprar aquele objeto ou aquele serviço, você simplesmente faz a ação do prazer, que é comprar. Depois, quando a fatura chegar, você então pensa na dor, que é o pagar. E isso é, de certa forma, cultural. É impressionante de como que nós fugimos, até que inconscientemente, desse processo de dor. Quando a gente não quer, a gente foge. Agora, também tem a questão da procrastinação, de deixar os sonhos para depois, engavetá-los, guardá-los lá no nosso íntimo, por receio também de crenças limitantes, às vezes até direcionadas ao não merecimento, por achar que não merece aquilo ali, por achar que aquilo é impossível para você. Então, no estudo de hoje nós vamos fazer clareza em relação a isso. Que tipos de emoções me movem a ter a procrastinação e que tipo de crenças estão interligadas a isso e que me impedem de evoluir de forma positiva e gradativa. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro momento, feche os seus olhos por alguns instantes, respire fundo e pense naqueles sonhos, naqueles desejos, os mais simples como os maiores, que você almejou para a sua vida, mas que de alguma forma você deixou para depois. E principalmente aqueles que você pensou que a vida te obrigou a deixar para depois. Pense neles por alguns segundos. Resgate na sua memória esses desejos, esses sonhos e que eles aos poucos foram sendo engavetados, encaixotados e guardados lá no fundo. Se lembrou? Agora abre os olhos e continue prestando atenção. Esse tipo de ação pode ter ocorrido por medo ou por acreditar que não tem o merecimento de viver isso. A construção de um hábito, a construção de uma ação
ela vem da somatória de ações com constância. Vamos supor que o seu sonho é um sonho de casa própria. E talvez esse sonho de casa própria, ele requer que você tenha uma renda a mais, requer que você tenha um dinheiro para poder dar de entrada, requer que você tenha definitivamente uma saúde financeira boa, para então apresentar para o banco, por exemplo, a sua forma de financiamento para aquela casa. Para isso, exige então comportamentos condizentes àquela ação. Então, uma pessoa que precisa poupar dinheiro para então comprar a sua casa própria, ela não pode ficar super empolgada com promoções. Toda vez que tem a virada de uma estação, ela vai comprar a roupa da estação. Ela não pode ficar interligada ao consumismo imediato. Por quê? Porque ela tem como propósito juntar dinheiro para comprar a casa dela. Entende que para ela chegar lá na ação, no sonho que ela deseja, ela tem que ter microações para levar ela até lá. E o fato dessas microações não serem hábitos daquela pessoa, ela sente dores por executar aquelas ações. E exatamente por causar dores, ela não sente vontade de executar aquele processo. Ela não sente vontade de executar aquele processo. Então, é muito importante você ter essa clareza das coisas que estão gerando essas dores. E aí começa o processo de autoconhecimento. Então, eu vou dar a minha primeira dica e que é importantíssimo para o seu crescimento pessoal. E que antigamente era usado não exatamente nessa intenção, mas que hoje eu convido você a fazer, que é a questão do diário. Isso mesmo, o meu é assim, ó, todo felpudinho, bonitinho, mas o seu diário pode ser do jeito que você quiser. Pode ser um caderno antigo que tem aí na sua casa, pode ser uma agenda, pode ser o que você quiser. No meu caso, eu escolhi essa. No diário, gente, você consegue, então, escrever e esvaziar das emoções que você está sentindo. Esse é o propósito do diário. É você se esvaziar. Porque quando a gente compreende as nossas emoções, e a emoção do medo, ele é acúmulo de ideias que nós vamos criando na nossa cabeça, quando você esvazia desses sentimentos, você consegue ter clareza se aquilo que você está pensando é real ou é imaginário. Porque há situações que nós temos condições de criar na nossa cabeça com personagem, emoções, cenário, tudo, mas que não passa de uma imaginação, que não necessariamente você precisa ter este medo, que não necessariamente você precisa passar por essa situação. Então, a função do diário vai te ajudar a fortalecer emocionalmente. Vai fazer com que você externize aquelas ideias que estão ali na sua cabeça. Agora, isso tem que ser diariamente, por isso que se chama diário. Quando falamos de procrastinação, nós falamos, e deixar de procrastinar, falamos de deixar de executar ações que nos paralisam. Se você quer fazer uma atividade física e quer fazer 5 dias na semana, e você se determina a fazer 5 horas na semana, não adianta você fazer 5 horas em um único dia. O que vai fazer você de uma pessoa saudável é ter constância, é todos os dias fazer aquele período. Por exemplo, todos os dias fazer por 1 hora. E aí, no decorrer da semana, você fez por 5 horas. Não adianta você querer fazer tudo num dia só. E a grama dele ficasse verdinha. Faz sentido para vocês? Estão acompanhando aí esse processo? Aí, mesmo que eu não esteja te vendo, balance a cabeça que sim. Então, vamos lá. Outra coisa que é muito importante para deixar de procrastinar é fazer a eliminação de maus hábitos.
A eliminação de maus hábitos é algo que não se faz assim. Primeiro, a gente só elimina um mau hábito quando a gente toma consciência desse mau hábito. Então, nós temos que fazer as nossas ações no momento presente. Você tem que prestar atenção no que você está fazendo agora, nesse exato minuto. Como, por exemplo, nesse momento você está aqui acompanhando essa palestra exclusivamente prestando atenção na palestra, ou está aí com o celular na mão, acompanhando a palestra e fazendo comida, está na frente da televisão, está ali gritando com o menino, menino, mexe aí. Você está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo ou você só está acompanhando essa palestra? O acúmulo de ações ao mesmo tempo também nos leva a procrastinar. Às vezes a gente acha que não, eu sou uma pessoa muito agitada, eu sou uma pessoa muito ativa. Pessoas ativas não conseguem fazer uma coisa de cada vez. Isso é uma crença. Isso é uma crença daquelas, de achar que a gente tem que fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Gente, existe a diferença entre a pessoa ocupada e a pessoa produtiva. A pessoa ocupada, ela tem milhões de coisas para fazer ao mesmo tempo e não necessariamente ela termina todas que ela inicia. E a pessoa produtiva, tudo que ela começa, ela termina. Então, pense aí no seu dia a dia. Você é uma pessoa ocupada ou você é uma pessoa produtiva? As coisas que você se propõe a fazer, você leva ela do início até o fim ou você acaba abandonando elas no meio do caminho? Em algum momento você vai se deixando, vai perdendo no decorrer do caminho. Quando eu estava preparando o conteúdo dessa palestra, quando eu estava ali, interiorizando cada um dos tópicos que nós iríamos abordar no dia de hoje, eu fui percebendo os pontos falhos do meu dia a dia. Eu fui percebendo exatamente onde eu ando falhando, onde eu estou me perdendo, exatamente nessa necessidade de estar sempre correndo. Quem disse que a gente tem que ficar correndo o tempo inteiro? Quem disse que a gente tem que ficar nessa correria danada? Sabe quando você encontra com a pessoa e fala assim, e aí, fulano, como é que você tá? Nossa, menina, eu tô correndo. Pra onde, meu filho? Pra onde você tá indo? Correria é esse trem danado, só. Não precisa disso, não. Calma, desacelera. Agora, não significa que você percorrer o seu caminho numa velocidade média, você é lento, que você está ficando para trás. Você já ouviu a história lá da tartaruga e do coelho, da corrida? O coelho, certo que iria ganhar a sua corrida, propôs ali, o desafio para a senhora tartaruga. Então, falou com ela que ela podia começar a corrida dela e tirou um cochilo ali, tranquilo, debaixo da árvore, porque ele pensou, eu posso dormir aqui tranquilo, porque quando eu acordar, eu posso entrar na corrida e vou ganhar da senhora tartaruga. Pois é, ele estava ali tão autoconfiante que ele podia entrar no processo da corrida depois, que ele acabou perdendo a hora. E quando ele acordou, a senhora tartaruga já tinha ganhado a corrida. E sabe por que ela ganhou? Não foi por causa da velocidade, foi por causa da constância. Então, constância é uma palavra que tem que estar aí nas suas anotações. Tá aí, coloca aí no papel. Tem que estar. Constância é o que faz, então, a gente chegar no caminho que a gente deseja. Agora, ter constância não significa que não terá desafios no decorrer do caminho. Porque terá. E muitos. Vários. Porque são os desafios que fazem a gente pessoas melhores. Quando está muito bom, quando está muito tranquilo, inconscientemente a gente diminui a nossa velocidade, a gente diminui o nosso senso de urgência. A gente não tem, então, aquela vontade, aquela gana de correr atrás daquilo que a gente precisa, porque tá bom, tá confortável. Sabe aquele ditado, o time que tá ganhando não se mexe? Mexe sim, porque o que tá bom pode ficar melhor, como aquilo que tá ruim pode ficar pior.
São crenças que nós somos envolvidos o tempo inteiro e não percebemos que somos embriagados com esse tipo de informação e acreditamos que está tudo certo, que está tudo tranquilo. Sabe quando você deseja uma coisa para você e aí você, no primeiro momento, não consegue atingir aquilo ali, e aí você olha as pessoas à sua volta e você vê que eles também não conseguiram, então já que eles também não conseguiram, então é normal, né? Então ninguém consegue. Isso também é um tipo de procrastinação por crença. Se ninguém conseguiu, então eu também não vou conseguir. Ah, ninguém da minha família tem casa própria, então pobre não se tem casa própria. Nossa, não, isso é mal de brasileiro. Brasileiro deixa tudo para em cima da hora. Gente, isso é crença. Quando você está afirmando uma coisa, quando você ali, pronuncia ou pensa aquilo ali, isso se torna uma realidade. Tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que pensamos, se torna realidade. Pode acreditar. Ah, então é só pensar que vai virar realidade? Então, se eu pensar que eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou ganhar na Mega Sena. Se você acreditar de verdade, você pode sim ganhar na Mega Sena. Mas para ganhar na Mega Sena, você precisa o quê? Jogar. Precisa acreditar. Agora, se você acreditar que é mais fácil você ser roubado do que você ganhar na Mega Sena, você será roubado e não um milionário. Então, cuidado com os tipos de pensamento que estão construindo a falta de ação na sua vida. Porque é assim que tudo começa. Tudo começa aqui, na nossa mente. Mais uma vez eu bato na tecla. Tá vendo como que a procrastinação, ela é toda envolvida por emoções? São as emoções que você está sentindo, as emoções que você está ali, fomentando dentro de você, que vai fazer com que então a sua ação seja correspondente ao que você está sentindo. Se lá no fundo você acredita que você não é merecedor daquilo ali, você não vai se esforçar para atingir aquilo ali. É fato, é vital. Todos nós queremos fugir da dor. Todos nós queremos o prazer. Nós queremos só a felicidade da conquista. Mas todo o caminho que tem que percorrer até chegar lá não é fácil. Ganhar uma maratona é fácil. Difícil é treinar para ela, sabia? Porque para um corredor, lá na corrida da Pampulha no final do ano, ele não acorda naquele dia e fala, eu vou ali correr em volta da Pampulha 18 quilômetros. Não, não. Ele faz todo um processo de preparação do corpo físico e mental dele durante todo o ano, para então, quando chegar dezembro, a volta da Pampulha, ele realizar. Tudo são questões de etapas. Se tudo são questões de etapas, se eu sou extremamente ansioso, eu vou sofrer com essas etapas. Então, mais uma vez, eu vou fugir da dor. Marta, então como que eu posso diminuir essa frequência da minha ansiedade? Como que eu posso diminuir, então, essa angústia interna que eu tenho? Como é que eu faço, então, para deixar de ser procrastinadora? Então, vamos lá? Então, vamos para o primeiro processo. Vou repetir de novo. De novo. Primeiro passo, esvaziar. Esvaziar, eu vou usar o meu diário. Isso serve para qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer raça, qualquer gênero, qualquer país. Você pensa e você respira, então você pode fazer um diário. Aqui você vai conseguir, então, colocar para fora as suas emoções e ter clareza em relação ao sentimento que te move naquele momento. Tá se esvaziando, agora você vai se organizar. Agora, como se organizar? Vou ter uma agenda? Também, mas antes de ter uma agenda, você precisa desenvolver um hábito importantíssimo. Preste atenção nesse hábito importantíssimo. Vou até dar um gole no meu chá aqui, que é a prática da meditação. Isso mesmo, meditar. Meditar é extremamente importante para te ajudar a deixar de ser
procrastinador. Como assim meditar vai me ajudar a deixar de ser procrastinador? Simples. Você vai organizar a sua mente. Você vai fazer uma faxina na sua mente. Porque a meditação nada mais é do que o quê? Silenciar a mente. Agora, vamos por parte, meu querido. Um monge medita por horas e horas. Você vai meditar horas por horas? Um dia, sim. Mas hoje, se você não tem hábito nenhum, você vai meditar horas? Não. Você vai começar por frações. Comece por 1 minuto. Depois vai virar 2 minutos. Que depois vira 5 minutos. Que depois vira 10 minutos. E por aí vai. É um passo de cada vez, mas com constância. Lembre-se, você é aquele atleta que está se preparando para a corrida internacional da Pampulha. Você não vai correr 18 quilômetros numa única vez. Você vai treinar quilômetro por quilômetro até chegar aos 18 quilômetros. Então, a meditação, você vai meditar minuto por minuto até conseguir ficar pleno por muito e muito tempo. A meditação, ela não só alivia a mente, como também traz benefícios físicos. Isso é extremamente importante. Olha só, uma ação que vai te ajudar a parar de procrastinar, que vai trazer uma paz mental, física e até espiritual para você, porque é através da meditação que você também fala com Deus, porque você silencia a sua mente e você vai ter a capacidade de ouvir as respostas que ele tem para te dizer. A espiritualidade vai poder se comunicar com clareza com você. Gente, a espiritualidade não conversa somente com pessoas especiais, não. Você conversa com todos e você também é uma dessas pessoas. Pense nisso. Não fique achando que você depende de fulano ou beltrano para ter essa resposta. Sabe quando a gente fala assim, ai fulano, já que você é assim com o papai do céu, faz uma oração para mim? Não, não precisa disso. Você mesmo pode ter ali, ó, aquele tete a tete, aquele papo. Mas para isso você precisa silenciar a sua mente, né? Imagina, como se fosse uma feira, todo mundo ali falando, ó, não tem como ouvir, não tem como compreender. Chega a ser impossível esse processo. Então, por isso do silenciar a mente. Eu me lembro que quando eu comecei esse processo de meditação, eu comprava incenso, eu ficava preocupada com uma música que tinha que ter e por aí vai. A meditação nua e crua, aquela ali, ó, raiz, você não precisa de nada disso. Isso são âncoras que às vezes a gente vai criando para criar o condicionamento de realizar aquela ação. Mas você não precisa de nada disso. É exatamente o silenciar da mente. É você prestar atenção no agora. É prestar atenção na sua respiração. Você já começa por aí. Depois, você pode prestar atenção na batida do seu coração. Toda vez que você traz sua mente para o momento presente, você já está ali, ó, praticando a ação da atenção plena. E você já está educando a sua mente a pensar no aqui, no agora. A nossa mente é como uma criança que está ali, ó, quer atenção o tempo inteiro, quer fazer várias coisas, quer muitas coisas. A gente não tem que educar essa criança a aguardar o momento certo para cada coisa? Porque senão na hora de dormir, na hora que você deita lá, o seu corpo, na cama, a sua mente quer pensar a vida inteira. Quer refletir todos os problemas da vida, naquele momento. Por isso que esse processo de educação da mente vai te ajudar a ter clareza de tudo, de todo o processo, de toda a vida. A nossa vida não é simplesmente trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. A vida é muito mais do que isso.
Deus não nos colocou aqui na Terra para viver esse loop constante de dor. Não faz sentido a gente tá aqui na Terra para sofrer, para tomar chicotada e achar que tudo isso é normal. É porque Deus quer. Cuidado com essa frase, porque Deus quis assim. Que não caiu uma folha da árvore se Deus não quer. Cuidado, cuidado. Porque frases assim, por detrás dela tem dor, tem medo, tem nos força uma aceitação dolorida, sabe? Porque Deus desejou que a gente sofresse. Faz sentido? Não faz sentido. Racionaliza isso um pouco. Coloca aí no seu papel, vai escrevendo aí no seu papel os medos que lhe impedem de andar. Tira a culpa. Vamos tirar a culpa? Vamos tirar a culpa das costas. Vamos tirar a culpa das costas, porque a culpa pesa e diminui o nosso processo evolutivo. A culpa diminui o nosso processo evolutivo. Amigos, a culpa é como se fosse mochilas com pedras que a gente coloca nas costas. E aí tenta imaginar você num caminho, lá na BR-040, você andando a pé, lá com essas mochilas cheias de pedra. A sua velocidade não vai ser a mesma se você largar essas pedras, essa mochila, e prosseguir o seu caminho sem ela. Sua velocidade será muito melhor. Você se sentirá menos cansado, menos esgotado. Aquilo que você não conseguiu, de alguma forma, porque estava exatamente fugindo da dor até hoje, não se culpe por isso. Vamos pensar daqui para frente, do dia que você está vendo essa palestra para frente. A partir do momento que você está compreendendo como que a procrastinação está te impedindo de avançar, de dar saltos importantes na sua vida. Então vamos olhar para frente, tá? O para trás foi. O tempo é uma moeda que não tem como a gente resgatar. O que aconteceu lá no inicinho da palestra de hoje, essa que você está assistindo agora, já não tem como a gente voltar. Tem como você voltar o vídeo, mas não tem como você voltar no relógio. Essa é uma moeda única. Gastou, acabou. Então vamos daqui para frente. Não vamos sofrer mais pelo passado. Você, a pessoa que é hoje, dos sonhos que você ali, encaixotou, projetos que estão no papel e que nunca saíram do papel. O que é necessário para então eu executar? Que tipo de emoções eu preciso tomar consciência para então mudar o padrão vibratório desse sentimento, dessa emoção que me paralisa? Que situações que eu preciso resolver, como por exemplo desentendimentos, para então avançar? Faz aí essa autorreflexão. Que tipo de situações você fica ali, contornando, girando, mas não resolve? Porque é assim. Você pode fugir da situação hoje, mas em algum momento essa situação vai se encontrar com você. Em algum momento você vai ser pego na curva. Às vezes com as mesmas pessoas ou com pessoas diferentes, às vezes com a mesma situação ou com situação diferente, mas que a aprendizagem é a mesma. Que se talvez você tivesse feito ali, no primeiro item, não teria que ter passado por todo o restante. A nossa vida, ela pode ficar assim, nesse looping. Igual a montanha-russa, que não tem aquele processo que vira de cabeça para baixo, aí volta, aí vem de novo, vira de cabeça para baixo. Pois é. Sabe quando a gente vive situações na nossa vida que a gente pensa assim, poxa, eu já vivi uma situação como essa.
Se você está vivendo ela de novo, pode ser que a lição principal daquilo não foi aprendida. Vou me martirizar? Não. Vou parar, vou pensar, e aí? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que transformar? Eu tenho que transformar as minhas emoções, meus pensamentos, meus sentimentos, que são eles que dão esse impulso para a minha ação ou para a minha falta de ação. Esvaziei minhas emoções com o diário, comecei a realizar a prática da meditação. Qual que é, então, o próximo passo para eu me tornar uma pessoa que mais faz e menos procrastina? Uma pessoa organizada. E uma pessoa organizada, ela usa agenda, planner, lista, post-it que são esses papeizinhos coloridos, ou aplicativos de celular que nos permitem, então, colocar as tarefas que a gente precisa fazer. Gente, não fica confiando na mente de vocês, não, não, tudo que eu preciso fazer tá aqui, ó, tá aqui na minha cabeça. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Não confie nisso. Não confie nisso. Assim como um computador que pode travar, a nossa mente também pode travar. Nossa memória também pode travar. E sem contar que a probabilidade de você se tornar uma pessoa ocupada e não uma pessoa produtiva é muito grande. Não adianta, gente, você lotar o seu dia achando que só quem lota o dia é uma pessoa extremamente produtiva. Não necessariamente. Tem um livro que se chama O Milagre do Amanhã. Esse livro ele ficou muito famoso, muitas pessoas fizeram a leitura desse livro. O autor do livro comenta sobre a importância da gente ser produtivo. E aí ele fala que ele acorda todos os dias às 5 horas da manhã. E aí ele conta qual é a rotina que ele realiza no dia dele para ter tempo para fazer tudo que ele precisa fazer. O que muitos entenderam ao ler o livro, que só é produtivo quem acorda às 5 da manhã. Que não é bem a mensagem que ele quis passar. Não significa que todo mundo que acorda às 5 da manhã é produtivo e próspero. Você pode acordar às 5 da manhã e não fazer nada de produtivo, nada que vá agregar conhecimento para você. Ele acorda às 5 da manhã porque antes ele acordava 7 ou 8 da manhã e ele percebeu que se ele acordasse um pouco mais cedo antes de ir para o trabalho, ele conseguia fazer aquelas coisas que ele não conseguia fazer no decorrer do dia. Então, o seu ponto de equilíbrio, o seu ponto de início dessa rotina de sucesso vai de acordo com a sua vida, de acordo com a sua realidade. Não significa que você tem que acordar às 5 da manhã. O que é importante é você ter constância. E quando ele fala sobre a questão de ter a rotina, é que é a formação dessa rotina que faz com que então ele seja uma pessoa produtiva e próspera. Porque a prosperidade anda junto de quem é organizado. Quem não é organizado não é próspero, principalmente financeiramente. Prosperidade, abundância, ela não está relacionada somente a dinheiro. Faz aí um 360 graus aí da sua vida. O quanto você é próspero, o quanto você é abundante, o quanto você é organizado. Por isso que é importante você ter esse seu plano de ação. O que precisa ser colocado no papel? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo item? Conhecimento é poder. Conhecimento é a única coisa que você vai poder levar para o plano espiritual. A única coisa, gente. Quando a gente desencarna, tudo material fica aqui. Mas o conhecimento vai junto com a gente. E a nossa alma, a sua alma, ela possui conhecimento. E sabe como que você pode acessar o seu conhecimento? Através da meditação. Errar faz parte do processo do seu conhecimento. Então, pense nisso. Quando você está meditando, você está silenciando o seu ouvido físico
e ativando o seu ouvido espiritual, o seu ouvido da alma. E ela tem muito para te ensinar, ela tem muito para compartilhar com você. E isso vai acontecer no processo da meditação. É muito importante você fazer essa percepção, ter essa clareza dos processos. E isso é uma atitude, é uma ação que você vai conseguir, um hábito que você vai desenvolver dia após dia, etapa por etapa. Não tenha pressa, tenha constância. Não é a velocidade que vai fazer de você um campeão, e sim a constância. Então, a procrastinação, ela está aliada com a pessoa que não tem constância, que não tem esses hábitos de forma desenvolvida. São métodos que você precisa desenvolver. São métodos, simplesmente métodos. Sabe quando a gente entra na escola e a professora tem todo um processo de nos ensinar? Porque ela não, quando você entra no processo de alfabetização, ela não vai te entregar um livro e vai falar assim, aqui ó, lê. Não, tem todo um processo. A criança aprende a pronunciar cada uma das letras. Ela aprende a desenhar as letras. Ela aprende a fazer a junção das letrinhas. Para então, depois ela aprender a juntar as sílabas para formar as palavras. E na medida que ela aprende a identificar as palavras, ela consegue então fazer a formação da leitura de frases. São processos, são métodos de ensino para chegar lá. E talvez você está procrastinando porque te falta método, te falta uma linha que você precisa seguir para então chegar no que você tanto deseja. Mas esse caminho, esse método, vai exigir dedicação, vai exigir repetição, vai exigir persistência, força, coragem para prosseguir o caminho. E são coisas simples, mas que não necessariamente é fácil. Por isso que a gente foge do processo. Tudo aquilo que exige muito de mim, tudo aquilo que causa dor, eu me afasto. Não quero viver, não quero sentir. Pra quê que eu tenho que passar por isso? Por quê que eu tenho que passar por isso? Não é mais ou menos assim? Que tudo vai se formando, que vai se solidificando dentro da gente? Sem contar aquelas crenças que foram colocadas, estipuladas para nós, que fizeram com que a gente acreditasse que a gente não era capaz. Mas para isso, você vai precisar fazer sua lista aí, ó. Sabe aquele papel e a caneta que eu venho falando para você ter desde lá do início da palestra? Pois é, usa ela aí agora. Vai listando aí tudo que você foi deixando para trás. Mas não é para você ficar assim, ai meu Deus, eu podia ter feito isso. Ai, se eu fosse mais nova, eu ia ter mais disposição para fazer isso. Não. Não é para você ficar se chicoteando, não, tá? A ideia não é essa. A ideia é você pensar no daqui para frente. Para frente. Não olha para trás, não. O processo é para te encorajar. Não é para te causar ansiedade e abafamento. Respira. Pensa no agora. Agora. Não sofre pelo que passou. Tudo bem? Então vamos lá. O que você vai fazer depois de receber essas informações? Informação é poder. Mas se você recebe essas informações e não faz nada com ela, você apenas acabou de adquirir obesidade intelectual. Isso aí, amigos. O que é obesidade intelectual? Você trouxe muita informação, encheu sua cabeça de informação, mas não executou aquelas informações. Aí é procrastinar. Não,
Vou deixar para começar isso aí, ó, na segunda-feira. Que a segunda-feira é o dia mundial do começar, do recomeço. Isso é uma crença. Porque o seu corpo, a sua mente, não sabe qual que é o dia da semana. Não sabe. Te garanto que não sabe. É tanto que se você acorda todo dia durante a semana num horário, é capaz no dia de sua folga você acordar sozinho naquele horário. Por quê? Porque seu corpo já está condicionado a fazer aquilo ali. Então não tem dessa de que, deixa o final de semana passar que então eu começo. Não, isso é procrastinar. Essa falta de atitude, essa falta de ação. Mas essa falta de atitude, essa falta de ação, ela está sendo movida por uma emoção. Que emoção é essa? Já está nítido aí para você qual é? As minhas estão ficando cada vez mais claro. Cada palavra que eu estou falando para vocês, que eu estou aqui, ó, dividindo com vocês nesse estudo, as minhas fichinhas estão assim, ó, plim, 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 plim. Agora, é muito importante, na hora que essas fichas caem, você reacender dentro de você a força, a coragem e a motivação de mudar, a motivação de transformar aquilo que só cabe a você. Ninguém pode fazer por você. Podemos te mostrar o caminho das pedras, mas só cabe você a seguir, só cabe a você a executar. E é um processo de constância. Dá para fazer? Dá. Tem algumas coisas que dá para transformar? Tem. Tem outras que não. As que não tem como transformar, a gente aceita. Sabe quando você pensa assim, eu devia ter feito tal coisa com a minha mãe e não fiz. Mas minha mãe já desencarnou. Tem como mudar isso? Não. Tem como aceitar. Mas sua mãe ainda está aqui presente conosco? Então mude sua postura com ela. Sabe quando você pensou lá no ano novo, que naquele ano, todo domingo você estaria no almoço familiar? Mas você só fica ali, ó, adiando. E às vezes você adia por situações que podem ocorrer durante o almoço e que você não está disposto a viver? Começa a mudar a perspectiva. Começa a mudar o olhar. Será que eu tenho que sofrer por conta disso? Será que é necessário o meu sofrimento nesse processo? Se há comentários nesse almoço de domingo que te machuca, por que esses comentários te machucam? Esses comentários é a sua verdade? É o que realmente você é? Se não é, por que te fere? Não tem que te ferir. Quando a Bíblia fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, eu entendo que a gente tem que perdoar até aquilo não te magoar mais. Se aquilo não te magoa, você não tem que perdoar. Mas para que você não guarde mágoa, é necessário você compreender quem é você nesse processo. Quem é você nessa situação? Que tipo de sentimentos movem a sua vida neste momento? Que sentimentos não movem a sua vida neste momento? Porque de alguma forma te paralisa. Você fica ali, ó, estacionado e só remoendo aqueles sentimentos. A culpa não pode fazer parte do processo de deixar de ser procrastinador. A culpa é aquelas pedras que eu falei que podem estar na mochila do caminho. A culpa é um atraso e ela atrapalha o processo de constância.
Amigos, nós estamos juntos. Como estamos juntos nesse caminhar evolutivo da vida? A busca do conhecimento. Quando esse tema foi sugerido pela espiritualidade, ele foi pensado em cada detalhe. Em cada pessoa que vai ter acesso a este vídeo. Por mais que você, ao ver esse vídeo, ficou pensando assim, nossa, fulano precisa ver, Beltrano precisa ver, você também precisava ver. Como eu também precisava ouvir tudo que está sendo dito aqui. Mas eu também convido você a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Nos ajude a levar clareza para as pessoas, para que elas possam compreender, então, como que a procrastinação está na vida delas. O quanto a procrastinação não precisa existir na vida delas. Aqui embaixo também tem o campo de comentários. Deixe o seu comentário a respeito deste vídeo. Os administradores desta página vão te auxiliar. Nós estamos aqui para isso. Agora, o objetivo principal é você, então, enxergar esse processo, saber exatamente onde e como você tem procrastinado e o que você precisa fazer para não procrastinar mais. Ou, pelo menos, diminuir muito a intensidade da procrastinação na sua vida. E ainda dá tempo. Não ache que o seu tempo está esgotado, que não está. Porque tempo é relativo, muito relativo. O que envolve muito são as suas ações, suas emoções. E para que lado você está guiando esse barco da vida? Muito obrigada pela oportunidade do estudo de hoje e que foi enriquecedor. E eu espero, em breve, te encontrar de novo aqui neste canal. Fiquem em paz.